definidos pelo autor como. Isso é importante de ter isso como referência para a vida. Então, quais são as 3 características principais dos fatos sociais estabelecidos por Comte? Exteriores ao indivíduo. Sim, porque um fato social ele sempre é colocado de fora para dentro. Você aprende, você nasce numa sociedade onde esses fatos sociais já estão acontecendo e você é inserido nessa cultura. Então eles são de dentro para fora, de fora para dentro, desculpa. Expressivos, já não faz mais sentido, porque expressivo como assim? Como de expressar, não faz mais sentido. Generalizados, sim, porque eles valem para todos. Eles são para todos. Então, claro que sim, tem as suas diferenças individuais, mas, por exemplo, a gente sempre fala licença para passar. Algumas pessoas podem não pedir licença para passar, mas a gente sabe que isso equivale a um contexto geral, uma regra, um protocolo social, tá? Então, festa de aniversário, pode ter alguém que não queira fazer uma festa de aniversário, mas a gente sabe que isso é uma característica cultural, a gente sabe que é uma festa de aniversário, a gente sabe o que uma festa de aniversário significa. Então, essa não pode ser. Generalizados, sim, expressivos, já falamos que não, e naturais. Naturais não, porque eles são criados culturalmente. A gente vive o luto, por exemplo, aqui no Ocidente, vestindo preto e etc. No Oriente, por exemplo, eles vestem branco, então não são naturais, eles não é uma coisa que vem ali biologicamente, eles dependem da realidade cultural para ser considerado um fato social de acordo com aquela cultura. Exteriores ao indivíduo, sim, vem de fora para dentro. Coercitivos, ou seja, você deve fazer, não é uma coisa que você pode optar. Então é uma coisa que te ensinam e que não depende de você escolher. Coerção no sentido de que você é obrigado a agir da maneira que aquela sociedade diz para você agir. Ainda mais você sendo criança, você só obedece às regras e às leis que te são colocadas. Então eles são exteriores ao indivíduo, coercitivos, porque eles são mandados, eles te obrigam a fazer daquela maneira, e generalizados, ou seja, diz respeito a todos. Claro que um indivíduo ou outro pode... entendem quando eu digo todos? No sentido, por exemplo, a gente tem uma referência de que os homens culturalmente agridem mais as mulheres, que as mulheres são agredidas por homens. Isso é uma coisa que a gente entende que é cultural, mas isso não quer dizer que mulheres não batem em homens, que homens não são agredidos por mulheres, porque isso existe, mas de uma forma macro, de uma forma mais recorrente, o que acontece é que mulheres sofrem mais violências de homens do que o contrário. Então, nesse sentido de generalizado, então é a C. D, coercitivo, naturais, acabou, expressivos também acabou. E a 6, gente, pra terminar, eu sei que vai passar um pouquinho aí dos 20 minutos, mas é que esse é o tipo de questão que eu vi muitas questões desse tipo que caíram no Enem do ano passado e do ano retrasado. Como eu falei, o Enem preza muito por essas questões que estão em voga, né? Então, 6. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si, ou seja, decidir, vamos a isso, decidir entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das exortações da deliberação por acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. Então é uma relação de uma democracia deliberativa, onde a gente fala assim, vamos aqui todo mundo tentar chegar no melhor acordo possível. Essa democracia ativista geralmente são as pessoas consideradas como as minorias, que entendem que existem determinadas desigualdades estruturais que mesmo que se chegue a um acordo mais ou menos consensual, ela sempre vai vir em demérito daqueles menos favorecidos, que seriam, no caso, as minorias, tá? Então esse discurso das minorias é uma coisa que está muito em voga e eu tenho certeza que vai estar muito presente na prova do Enem, assim, porque o Enem geralmente gosta de tratar essas questões, tá? Então a concepção de democracia deliberativa e de democracia ativista, que é essa democracia crítica, né, que é a democracia das minorias, que bate de frente, que, enfim, que fala dos privilégios e essas coisas todas, Então, as concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Ou seja, o que uma
uma, a democracia deliberativa, e a outra, a democracia ativista, é imprescindível para elas. Então há a decisão da maioria e a uniformização dos direitos. Então a decisão da maioria pode até fazer sentido para a democracia deliberativa, mas a uniformização dos direitos diz respeito a justamente o que as minorias brigam. Então uniformizar os direitos quer dizer que aqueles que são menos favorecidos, eles vão ser excluídos, eles vão ter que se adaptar ao que foi decidido por essa grande maioria, tá? Então não é a ideia de uniformização dos direitos. B, a organização de eleições e o movimento anarquista. Também não, porque a proposta não é criar esse movimento anarquista sem governo e nada. A ideia é simplesmente incluir aqueles que historicamente são excluídos. C, a obtenção de consenso e a mobilização das minorias. Justamente isso. É exatamente essa ideia. Então a democracia deliberativa preza pelo consenso, então a obtenção de um consenso, ou seja, chegar numa decisão que é boa para todos, e se não for para todos, pelo menos para a maioria, e a mobilização das minorias diz respeito à democracia ativista, que é justamente que as minorias elas se movimentem, que elas reivindiquem seus direitos, que elas batam de frente com aquilo que elas acreditam que não está considerando a existência delas, tá? D, a fragmentação da participação e a desobediência civil. Fragmentação da participação não é uma coisa que é valorizada, e a desobediência civil, ela pode até servir em alguns momentos, mas ainda assim isso não é necessariamente uma sistematização política, é muito mais um ato ali momentâneo, de você pode desrespeitar alguma regra, alguma lei e tal, mas isso não necessariamente é um projeto político. E, a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade. A resistência pode até acontecer ali, mas também não diz respeito à democracia deliberativa, porque essa imposição de resistência podia vir muito mais das minorias, de impor uma resistência, mas o problema aqui é o monitoramento da liberdade, porque se você está monitorando a liberdade, essa liberdade não é tão liberdade assim, né? Então tem alguém ali controlando, vendo o quão livre você é, para ver se você não está sendo livre demais. Enfim, gente, é isso. Ficou um pouco maior do que eu imaginava, achei que ia ser mais curto. Mas eu queria muito que vocês ficassem atentos a esses temas, como que esses temas atuais dialogam com as coisas que a gente vem conversando. Eu vou tentar ficar mais atento para isso e trazer umas questões mais atuais, mesmo que a gente tenha que dar uma olhada nesses autores antigos, tá? Mas tentar aí prestar atenção nessas coisas, porque o Enem principalmente valoriza muito as discussões que estão acontecendo atualmente, tá bom? Beijo pra vocês, não vou falar muito mais pra não estender o vídeo. Tchau. Qualquer coisa eu tô aqui, viu?